Olá, é no momento de dor, nesse momento, no dia 8 de maio de 2013, eu quero colocar uma mensagem que não só vai servir de conforto aos meus familiares, à família Pinheiro Lima, mas, sobretudo, para quem for ver esse vídeo, também considere-se atingido. É um vídeo que eu quero aproveitar não só para colocar em lembrança aquilo que está em nossos corações diante da perda de um ente querido, mas, sobretudo, o conforto que Deus dá. Pode o sistema capitalista nos oprimir a ponto de tirar a qualidade de vida nossa, pode acontecer incidentes familiares, pode acontecer quaisquer problemas, mas no momento que uma vida se vai, a certeza que a gente tem é que nós, além de sermos impotentes diante de uma situação que se aconteceu com a morte de um ente querido, a gente tem que refletir qual é o valor da vida, o que a vida significa para nós e qual o sentido da existência de Deus. Falo principalmente daqueles que creem na existência de Deus e no senhorio de Deus. Para aqueles que não creem, ou você pode ver o vídeo para pelo menos entender e compreender, ou senão essas palavras de forma nenhuma vão te servir. Darlan, eu sinto saudade de você, meu querido. Você é um primo que eu particularmente amei e prezei toda a minha vida. Um primo que eu considerava um amigo e irmão. Eu quero colocar essa mensagem aos amigos do Darlan, aos meus parentes, ao meu pai, à minha mãe, aos meus tios, aos meus primos, para todos. Enfim, a gente não tem controle sobre a morte. E muitas vezes a gente questiona sobre os desígnios. Por que aconteceu tal situação? Por que tal fatalidade aconteceu na nossa vida? Muitas vezes, no caso do Darlan, que é meu primo, um jovem de apenas quase 32 anos. E a gente tem que ter o consolo de Deus. Mesmo com todas as intempéries, mesmo com todos os problemas que sabemos que eles existem, a gente tem que encontrar o conforto no Deus, que é o Senhor, mantenedor, criador de todas as coisas. A passagem é muito clara quando o salmista Davi fala em Salmos 116:15, que o Senhor Deus sente pesar quando vê a morte dos seus fiéis. Esse é o conforto que a gente tem em Deus. E muitas vezes a gente, por não entender tais situações, a gente pergunta por quê? Por que está acontecendo isso? E uma das respostas, o profeta Isaías, em Isaías 57, de 1 a 2, coloca: o justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão em paz, acharão descanso na morte. E junto a isso, pode ter certeza que, como Neemias fala muito claro, em Neemias 6:10b, a alegria do Senhor é a nossa força. Por mais que a gente esteja triste, por mais que estejamos atordoados, por mais que nós possamos não aceitar a morte de um ente querido, mas temos que entender em Deus que é a alegria de Deus em nós que fará com que a gente possa suportar esse momento difícil e termos dessa pessoa querida que se foi, as lembranças, as saudades, os momentos bons que se marcou com a presença dele entre nós. E uma fala de Jesus muito clara no Evangelho de João 16:33, ela é paradigmática daquilo que nós devemos ter em mente e carregarmos para a nossa conduta e caminhada diante desse mundo. Eu lhe disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E quero fechar essa mensagem para todos vocês que estão acompanhando, especialmente nesse momento, hoje, no dia 8 de maio de 2013, a minha tia Lucicleide Pinheiro, a Deise Pinheiro, ao Dácio de Carvalho Júnior, ao pai deles, o Dácio Carvalho. Essa passagem do apóstolo Paulo, que é fantástica e que serve de alento para as nossas vidas. É uma passagem de Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 39. Ela diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito,
gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas que esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que também não poupou a seu próprio Filho, Jesus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente por ele de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, eu não sei como confortar, mas melhor que a palavra de Deus nessa situação, como a palavra do próprio Deus enviada a nós, impossível. Que essa palavra possa servir de conforto, de alento, de consolo e, sobretudo, de ânimo, para sabermos na nossa caminhada a quem devemos procurar. E reconhecemos, acima de tudo, o senhorio de Deus. Como, terminando essa fala, como meu primo Vinícius Noronha falou, o presente é agora. O presente está no hoje. Por isso que nossas vidas estejam centradas em Deus. E eu espero que essa mensagem de conforto possa, acima de tudo, ser um alento para nós em momentos difíceis como esse. Um grande abraço, que Deus nos guie e nos dê sabedoria. Amém. Gravado.